Fala galera do Tototático, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Alessandro Amorim na área para mais o quadro Currículo Tototático, melhor quadro para análise dos novos contratados de Remo e Paysandu. O mais novo contratado foi Vitor Leque, né? Foi anunciada a contratação na tarde de ontem, na quarta-feira. Esse vídeo está sendo gravado na quinta-feira. A gente está fazendo esse currículo hoje, né? Com conta da live de ontem e também do anúncio do Hélio dos Anjos, né? Demandou mais prioridade, certo? Então a gente está fazendo agora aqui o vídeo do Vitor Leque, né? Quer conhecer mais sobre ele? Não conhece? Da onde esse cara veio? Tá jogando? Tá com ritmo? A gente vai falar tudo sobre ele. Fica aí depois da vinheta. Antes da gente começar esse vídeo, pedir aquele favorzão clássico aqui de todo o vídeo, pedir para vocês deixarem aquele like, se inscrevam no canal, compartilha esse vídeo com todos os amigos de vocês aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Remo, também no Facebook, né? Para todo mundo conhecer aí o jogador, beleza? Segue a gente nas nossas redes sociais, @Tototático. Vocês vão achar a gente lá no Twitter, principalmente quando a gente avisa quando chega conteúdo aqui no YouTube, lives, alguns vídeos curtos, né, que não cabe aqui no YouTube, e alguns conteúdos extras, beleza? Também segue lá a gente lá no Instagram, que aí a gente aos poucos vai retomando aqui toda a nossa rede aqui do Tototático, né, que é o YouTube, Instagram, Twitter. Aos poucos a gente tá voltando, né? Segue lá a gente lá, que a gente vai mandar muito conteúdo até o final da temporada, beleza? Bom, Vitor Leque, anunciado, atacante, também joga de ponta, 22 anos, jogador novo, né? Natural de Cuiabá, Mato Grosso. Vocês estão vendo aí os últimos clubes aí do jogador, né? 4 clubes na carreira, né? Como profissional. O último foi o Botafogo de Ribeirão Preto, não disputou nenhuma partida, né? Teve lesões, teve problema também de indisciplina e acabou sendo desligado aí, acho que mês passado, retrasado, se não me engano, né? Então foi desligado recentemente e ficou sem clube aí depois de não dar certo lá no Botafogo, e aí o Cruzeiro encaminhou o empréstimo para o Remo para ele disputar a Série C de 2023. Antes disso, ano passado, ele disputou a Série A pelo Juventude, também não teve muitas oportunidades, disputou só 2 jogos com 53 minutos disputados, sendo um desses jogos, né, ele conseguiu ser expulso, né? Ele inclusive, é um lance até curioso, né? Ele tomou o amarelo, aí depois ele tomou o amarelo, aí depois tomou o vermelho direto, aí vai para a revisão do VAR, aí a revisão do VAR anula o cartão vermelho e ele consegue ser expulso com o segundo cartão amarelo logo na sequência, né? Então foi um lance aí inusitado que praticamente acabou aí a passagem dele pelo Juventude, né? E onde ele se lançou praticamente, né? Que foi pelo Cruzeiro, lá na Série B de 2021, no ano que inclusive o Remo disputou a Série B daquela temporada. Disputou ao todo na passagem dele pelo Cruzeiro, né? 24 jogos, 2 gols, mais 4 assistências, sendo a passagem dele pelo Cruzeiro, né, lá na Série B, né, com 10 jogos, e aí no ano seguinte ele não teve tanta sequência assim, né, que já foi o período de SAF do Cruzeiro, com Pesolano, mais investimento e um time bem mais competitivo. O Vitor Leque acabou sendo descartado. Aí antes disso ele começou a carreira dele lá no Atlético Goianiense, né, disputou alguns jogos de sub-20, Brasileirão ali no período de pandemia também, né? E aí chamou a atenção do Cruzeiro, né? Teve 3 gols, mais 2 assistências. Pelo mapa de calor que vocês estão vendo, né? Joga pelas pontas, né? Um reforço aí que o Remo precisava bastante, né? A gente tá vendo, né, o Pedro Vitor se destacando bastante pelo lado direito, ele sendo canhoto, que puxa para dentro para finalizar, né? E o Remo tá precisando também do lado oposto, né? Um destro que corta para dentro para finalizar, né? Rodriguinho até cumpre uma dessas características, né, de ser esse destro a cortar para dentro, só que ele não busca a finalização, né? Busca um passe, busca um outro tipo de jogada ali com lateral, né? Não é desse perfil mais ofensivo, né? Então Vitor Leque também chega para cumprir essa lacuna de ponta, né? Aí vocês estão vendo, né? Também sabe jogar centralizado, né? A gente vai mostrar alguns lances, né, do Atlético Goianiense, né?
que ele também sabe jogar ali, joga pelas duas pontas no Cruzeiro, na Série B, quando ele conseguiu se lançar, né? Jogava muito pela direita, mas também joga pela esquerda, né? Que eu acho, inclusive, vai ser a posição que ele vai jogar aqui no Remo, né? Aberto pela esquerda, né? Então, algumas das funções que ele consegue fazer, né? Mas bora conhecer, assim, comparando os jogadores do atual elenco, né? Vocês estão vendo aí na tela um comparativo aí dos últimos 10 jogos de cada jogador. Vitor Leque, Pedro Vitor e Jean Silva, né? Os últimos 10 jogos, né? Até pegando assim para contexto, né? Do Pedro Vitor, os últimos 10 jogos praticamente é dessa boa fase dele, né? De boa produção, boa efetividade, né? Enquanto até do Jean Silva pega essa má fase dele, os últimos 10 jogos, né? Normalmente a gente pega dos últimos 20 jogos, mas como o Vitor Roque não tem um lastro tão grande assim na carreira dele, né? Então bora pegar aqui os 10 últimos jogos. Vocês estão vendo aí na tela, né? Média de 37 minutos por partida, né? Então praticamente um reserva nos últimos jogos da carreira dele, né? Enquanto Pedro Vitor, uma média aí de quase 80, é um titular ali que sai no finalzinho da partida. Jean Silva 55.9, né? Dá pra pegar assim que é um titular que entra, um reserva aqui nas últimas 5 partidas, né? Entra mais nos momentos finais, né? Pra tentar alguma coisa, que inclusive ele não tá jogando bem. Gols e assistências, né? Melhor momento da carreira do Pedro Vitor, né? 4 gols mais uma assistência, enquanto o Vitor Leque e o Jean Silva não contribuíram para gols. O XG, que é o gols esperados, né? Que dá pra gente medir de certa forma o perigo das finalizações de cada jogador, né? Como vocês estão vendo até na tela de baixo, né? Uma média de finalizações que o Pedro Vitor tem vantagem aos dois, né? Mas em relação a Vitor Leque e Jean Silva não tem tanta diferença, e o Vitor Leque, digamos assim, leva mais perigo, né? As finalizações dele, né? Dava para ele ter feito pelo menos um gol nesses últimos jogos, enquanto o Jean Silva, né? Pouquinho abaixo, 0.7, né? Enquanto o Vitor Leque quase 1, né? Então, Vitor Leque, digamos assim, é um pouquinho mais perigoso que o Jean Silva, enquanto o Pedro Vitor, né? Era para ele ter feito só um gol, mas fez 4, muito por conta das finalizações de fora da área dele, né? Que é um pouquinho mais difícil de acontecer o gol, certo? Né? Então, até por isso tem essa discrepância, né? Do XG do Pedro Vitor ser 1, mas ele ter feito 4, né? Então ele está muito produtivo, muito efetivo. Passes a cada 90 minutos, né? Uma média de 21 aí para o Vitor Leque, e bem parecido aí o Pedro Vitor e o Jean Silva, com o Jean Silva levando vantagem no aproveitamento, né? Jean Silva com 76% de aproveitamento nos passes, Pedro Vitor com 67%, enquanto o Vitor Leque aí com aproveitamento de 81%. Cruzamentos, também Pedro Vitor leva vantagem, né? Muito por conta da minutagem também dele, com aproveitamento aí também bem parecido aí com o Vitor Leque, né? O Vitor Leque com 44% de aproveitamento dos cruzamentos, o Pedro Vitor, né, com 33%, enquanto o Jean Silva é com 23%. Dribles também, os dois que estão no atual elenco tem muita vantagem, né? Com o Pedro Vitor com 8 de média, Jean Silva com 6 de média, e o Vitor Leque aí com quase 2 dribles de média, né? Bem pouquinho. E aí a gente vai ver nos vídeos, né, que explica um pouquinho, né? Um cara muito mais de chegada do que propriamente de 1 contra 1, né? De quebrar a linha de defesa, né? E aí nos duelos, Pedro Vitor também leva vantagem, né? Um cara muito combativo, né? Aliás, os 3 jogadores têm uma média até interessante, né? Normalmente a média do campeonato da Série C nessa temporada tá por aí, né? De entre 10 e 16, né? Então, Vitor Leque não tá tão abaixo assim nos números, né? O que é que os números nos dizem, né? Minutagem, né? Vitor Leque não tá jogando tanto. A gente viu no gráfico anterior, né, que ele só disputou 2 jogos nos últimos 2 anos, né? E apesar disso, produziu relativamente bem, né? Poderia ter feito um gol. Tem uma média de finalizações um pouquinho abaixo em relação aos demais, mas tá dentro da média. Contribui pouco ali na construção de jogadas. E é um ponta, né? Mas é um ponta mais de finalização do que propriamente de construção de jogadas em relação ao Pedro Vitor e o Jean Silva. Então,
É um cara mais de chegada, mais de finalização do que propriamente de jogadas de 1 contra 1, cruzamento, né? Para construir uma jogada para o centroavante, né? Então é uma característica bem diferente aí em relação aos pontos do elenco. Aí a gente tá vendo nos vídeos, né, alguns lances, né? Cortei aí participações em gols e assistências, né? Até mandei nas redes sociais aí do Toro Tático, depois vocês seguem a gente pra ver como ele fez os gols dele, como ele deu passes para gol. A gente vai ver alguns lances que não deram em gol, mas que não vão pro DVD, né? Tá aí o Vitor Leque jogando pela direita, tentando uma finalização de fora, né? Coisa que o Pedro Vitor no Remo consegue fazer. É uma jogada ali de que ele pega da defesa e vai partindo em velocidade, consegue alguns dribles ali, né? Mas não consegue produzir uma chance clara aí pro time dele, né? Aí mais uma, né? Que ele vai ganhar num duelo e vai construir um contra-ataque, né? Ele, assim, velocidade não é tão acima assim, né? Ele consegue desafogar um pouquinho, né? Ele demora um pouquinho na tomada de decisão, né? E aí o Cruzeiro não consegue construir uma jogada tão boa. Aí ele novamente pela esquerda, que é a posição que talvez a gente veja ele jogar, né? Olha, ele com lateral, consegue o cruzamento, né? E aí ele jogando em defesa, né? Jogando pela direita, posição que o Pedro Vitor joga, né? Então ele pode jogar pelas duas, né? Pela direita em jogadas de linha de fundo, pela esquerda jogando com lateral, puxando para dentro, né? Talvez seja esse tipo de jogada que a gente possa ver dele no clube do Remo, né? E aí com jogada de contra-ataque, ele partindo... ele não costuma apostar tanto na velocidade dele, né? Para um pouquinho, espera os outros jogadores se aproximarem, né? Para escolher a melhor jogada. Aí ele vai pressionar o adversário, né? Consegue roubar a bola ali pelo lado direito. E aí ele vai desafogar ali no meio de campo, né? Então, um atacante bem combativo, né? Mas por conta desse ritmo de jogo dele, talvez a gente demore um pouco para ver o Vitor Leque participar desse momento defensivo, né? Acho que esse que é o grande ponto da contratação Vitor Leque, né? Muito tempo de inatividade. Eu acho que até fazendo a comparação com o Rogério, né? Como ele participou de pré-temporada, de treinos do Botafogo, né? Ele não tá tão zerado assim de ritmo, né? Tá com ritmo de treino, né? A gente tem até informação de que ele tá participando dos treinos, né? Pode até viajar com a delegação pro próximo jogo contra o Floresta, né? Então, bora ver como é que ele chega, né? Mas precisa de ritmo de jogo, né? Que coisa que ele não tem faz muito tempo, né? Aí vocês estão vendo a jogada pela esquerda, cortando para dentro, né? Dessa vez ele procurou um passe aí não tão bem executado, né? Então, é um jogador muito verde ainda, né? Como a gente viu no gráfico lá no início, né? Ele não tem tantos jogos como profissional, né? Dá o quê? 42 jogos, né? Eu acho que é muito pouco. Um jogador de 22 anos. Até pro nível assim, de Série B, Série C, eu acho que até é muito. Mas pro nível de Série A, Série B que tá disputando acesso, eu acho que até é pouco, né? Mas pro contexto aqui de terceira divisão, futebol paraense, né? Pode ser que ele comece a se desenvolver aqui, né? Por exemplo, Pedro Vitor não fez uma temporada boa ano passado pelo Náutico na Série B. Já aqui no Remo, disputando Paraense, Copa do Brasil, Copa Verde, né? Jogos de grau de dificuldade um pouquinho maior, né? Ele saiu muito bem, tá se desenvolvendo e começou a deslanchar durante a Série C, né? De repente pode ser uma aposta aí do clube do Remo, né? Mas por conta desse ritmo de jogo, talvez a gente demore a ver o Vitor Leque a disputar, né? Tem só mais 9 jogos aí pro restante da Série C. Quanto tempo ele vai levar para ganhar esse ritmo de jogo? Vai ganhar entrando durante os jogos? Será que ele vai ajudar de fato, né? São dúvidas que a gente só vai ter respostas, né? Durante os jogos que ele entrar, né? Mas é uma contratação com riscos, é verdade, né? Tem um certo potencial, mas o contexto talvez não ajude ele a desenvolver todo esse potencial dele, né? Que é o contexto de pressão, por resultados, para classificação, né? O trabalho do Ricardo Catalá tá começando agora, né? Tá conseguindo os resultados, né? Mas ainda falta aquele a mais, né? Os reforços que ele pediu, né? Chega um Vitor Leque, né? Não nas melhores condições, mas pode ajudar ali, né? Talvez não sendo decisivo, né? Mas de repente
construindo a jogada que vai decidir uma partida. Acho que no máximo eu vejo Vitor Leque fazendo isso aí pelo clube do Remo, né? Aí vocês estão vendo, né? Jogadas pelo Atlético Goianiense, né? Tem até uma jogada ali mais centralizada, né? É sempre em jogadas de transição, né? Ponto até que o Remo faz muito bem nessa jogada de transição, né? Com Pablo, Muriqui, né? Com os atacantes de lado, Pedro Vitor, Lucas Marques, né? Pode ser até que o Vitor Leque se encaixe nesse estilo, né? Então é isso. É isso que eu tenho para falar do Vitor Leque, né? Novo contratado do clube do Remo. Atacante, 22 anos, vem por empréstimo junto ao Cruzeiro. O que vocês acharam da contratação? Foi boa? Foi ruim? Vocês estão... Qual a expectativa de vocês? Que vai ajudar? Que vai ser decisivo? Ou vai ser só uma aposta furada que vai ficar no banco de reservas, né? Como o Álvaro, Bochecha e esses mais, né? Qual a expectativa de vocês? Digam se for boa a contratação aí nos comentários. Quais outras posições aí que o Remo precise também contratar, né? Eu acho que ainda falta um lateral esquerdo, pelo menos, né? Talvez outro meio campista, não sei se... talvez um volante com características parecidas com o do Pablo. Não sei se ele vai sair nessa janela que está se aproximando, né? Do mês de julho. Digam aí nos comentários, né? Quais posições que vocês ainda queriam contratações. Se foi boa ou ruim a contratação do Vitor Leque. E o que vocês estão esperando aí para esse ataque do clube do Remo, né? Vitor Leque, Pedro Vitor, Muriqui. Vitor Leque, Pedro Vitor e Fabinho. Também mandem aí o ataque de vocês escalado, beleza? Deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha aí com os amigos de vocês, nos grupos de Remo, nos grupos do trabalho, faculdade, da bola e tudo mais, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.